Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa o ABC da Comunicação pela TV Mais ABC. Como você sabe, toda quinta-feira nós temos um espaço reservado com você para debater o fascinante e cada vez mais importante mercado da comunicação e do marketing. Estamos em um momento político conturbado, economia volátil e em crise, os poderes em colapsos e por aí vai. Mas e as novas leis que estão tramitando na Câmara e no Congresso? Caso elas sejam aprovadas, podem causar verdadeiros estragos no mercado publicitário e, por que não dizer, no mercado da comunicação. Quando a Lei da Cidade Limpa foi aprovada, vários profissionais perderam seu emprego, empresas fecharam, ou seja, foi ruim para a roda da economia do nosso negócio. Hoje nós vamos falar sobre as leis e a publicidade. Para debater este tema, trouxemos dois profissionais de áreas diferentes que atuam dentro desse mercado da comunicação. Recebo o Fábio de Renzo, sócio-diretor da Novembro 4, localizada aqui em São Bernardo do Campo, com foco nas áreas de comunicação interna e endomarketing, mas o Fábio é um grande publicitário, um grande profissional de marketing. Fábio, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, o segundo convite que a gente já tem aqui, e o Fábio está participando aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Bonetti. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pelo segundo convite. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente falar desse momento importante da sociedade e da comunicação. E na outra ponta eu recebo o Thiago Serafim, sócio-diretor da Serafim Advogados Associados, localizado em Santo André, e ele vai nos ajudar um pouco com a visão jurídica sobre os fatos. Thiago, obrigado por ter vindo, um grande parceiro nosso. O Thiago e a Mari cuidam dos nossos contratos ali do ABC da Comunicação, são grandes parceiros. Obrigado por ter vindo ajudar a gente tentar elucidar um pouco dessa questão das leis e a publicidade. Obrigado, Bonetti. Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo convite de estar aqui pela primeira vez. É muito importante o que a gente vai discutir aqui hoje, o debate. É muito importante para o pessoal da comunicação, das agências, saberem se proteger um pouco e se precaver de algumas situações que, infelizmente, estão prejudicando o mercado da publicidade. Bom, como o Thiago falou, acho que é importante porque nós precisamos defender a nossa atividade e o nosso mercado. Por isso, eu convido você a também participar do nosso programa, enviando sua pergunta ou sua opinião sobre o tema, que é a lei e a publicidade, as legislações dentro da área da publicidade. Você pode concorrer a um almoço para 2 pessoas na Costelaria Berlim de São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, este livro aqui, o Marco Civil na Internet, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping. Isso cabe um outro programa para a gente discutir esse marco civil aí da internet, as coisas importantes da internet. E, claro, um jantar especial no Tantra ABC em São Caetano do Sul. A sua participação é muito importante. E para participar é muito fácil. Você pode acessar o site da TV Mais, tvmaisabc.com.br, e lá onde está aparecendo ao vivo, embaixo tem um campo para você preencher com seus dados, com seu e-mail e com a sua opinião ou a sua pergunta. Você também pode acessar a fanpage do ABC da Comunicação pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp, o número 972335094. Quero muito, como eu disse, que você participe, dê a sua opinião, mesmo que seja polêmica, porque hoje o programa promete ser um pouco polêmico. Bom, vamos então para o debate de hoje, que são as leis e a publicidade. Eu dei esse nome das leis e da publicidade, mas uma coisa que eu acho importante, o seu Humberto Mendes, que é um dos grandes colunistas que a gente tem no ABC da Comunicação, com mais de 70 anos aí na estrada da publicidade, o seu Humberto sempre dizia o seguinte, que ele sempre, enquanto ele for vivo, ele vai defender a atividade dele, de quem quer cercear essa atividade, quase até como uma censura. E o que motivou a gente discutir este tema especificamente foi um caso, e a gente vai debater muito esse caso primeiro, e depois nós vamos ampliar para as leis dentro da publicidade, que foi uma decisão do STF, do STJ, do Supremo Tribunal, sobre um tipo de promoção que é chamada self-liquidating. Essa promoção ela tem como característica você consumir produtos mais uma quantia em dinheiro e você receber um brinde. E entraram, vamos dizer assim, com um recurso, uma manifestação, dizendo que era a promoção em propaganda enganosa, que iludia a criança, utilizava a criança e fazia comprar o produto. E o STF condenou, o STJ, condenou tanto a agência como a empresa. E então a gente vai debater um pouco sobre esse tema. Para a gente começar sobre isso, nós vamos ver o Jornal da Justiça que trouxe esta primeira decisão aí para a gente poder debater. Vamos lá.
A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e vincula a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro. Nesse sentido, uma empresa em São Paulo foi condenada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça por publicidade infantil indevida. Quem explica o caso é o repórter Rafael Porfírio. O caso chegou à Justiça por meio do Ministério Público Estadual de São Paulo. A ação civil é contra a campanha publicitária promovida por uma empresa que oferecia relógios inspirados em personagens infantis para o consumidor que comprasse 5 pacotes de biscoitos e pagasse mais R$5. A defesa da empresa alegou que a campanha publicitária era dirigida aos pais e negou que se tratava de prática enganosa, abusiva e ilegal. Aqui no STJ, o ministro Humberto Martins considerou que a campanha publicitária seria venda casada que se aproveita da ingenuidade das crianças. Para outro ministro da segunda turma, Herman Benjamin, esse caso vai servir de referência para as campanhas publicitárias da indústria alimentícia. Bom, aí está vamos dizer, a colocação do caso, e ele fala aí, o repórter, sobre a indústria alimentícia, mas eu queria colocar que esse tipo de promoção caiu no gosto do brasileiro. E não só a Bauducco, né, que é a empresa citada, e a indústria alimentícia se utiliza disso. A gente vai falar, inclusive, sobre isso, porque tem, inclusive, banco do governo que utilizou esse tipo de promoção. Né? Mas, para a gente ainda apimentar um pouco mais este tema, a gente tem um grande colunista também, que é o Altair Schneider, que é um professor de ética e legislação promocional da Universidade Metodista de São Paulo, e ele também traz a visão dele sobre o tema para que a gente inicie o debate. Vamos ver. Boa noite, Bonetti, boa noite, componentes da mesa, boa noite, espectadores do programa. Estou aqui para comentar com vocês a decisão do STF na semana passada, um acórdão que decidiu que uma propaganda envolvendo uma promoção de self-liquidated de 2007 da Bauducco, da Pandurata, foi considerada abusiva, duplamente abusiva, por conta de tratar assunto ligado ao alimento e ser uma propaganda para crianças. E ela também levou em consideração e acabou decidindo que esse tipo de promoção, self-liquidated, é um tipo de venda casada, né? Eu tenho um pensamento um pouco diferente a respeito disso, eu não considero dessa forma. Inclusive, estou estudando o assunto para preparar um texto mais longo sobre isso e queria propor aí para você, Bonetti, para os convidados, uma discussão a respeito do assunto. Vamos lá. Então, aí a gente colocou o problema, né? A notícia via Jornal da Justiça, a opinião do especialista em legislação promocional. Eu vou começar primeiro com o Tiago, por uma questão até jurídica, né, de quórum, né? Tiago, qual a tua opinião sobre o caso? É de fato uma venda casada? Isso coloca aí dentro da propaganda infantil enganosa aí para as crianças? Como que você vê o caso? Vamos lá, Bonetti, é preciso a gente estabelecer algumas coisas, né? Primeiramente, essa campanha é uma campanha antiga, uma campanha de 2007, quando o Ministério Público entrou com essa ação civil pública para impugnar e que fizesse com que retirasse essa campanha do ar em 2008. Né? E é importante destacar um pouquinho antes que, na primeira instância, esse processo foi improcedente. Porque o juiz entendeu que não havia uma venda casada, ele entendeu que estava dentro dos parâmetros, até porque é sempre utilizado esse tipo de propaganda. Juridicamente, nós sabemos que a venda casada ela é proibida aqui no Brasil. O que é a venda casada? É você ter que adquirir o produto que você quer, mas levar outro em concorrência. E isso não pode aqui no Brasil. Né? Por exemplo, exemplificando esse caso, eles tinham que adquirir 5 produtos da Bauducco e com essas 5 embalagens, independente de qual produto que fosse, com essas 5 embalagens eles trocariam por um relógio. E na troca desse relógio eles pagariam a quantia de R$5. Né? Para os desembargadores do STJ, eles entenderam que foi uma venda casada ali, diferente do que a gente tem por costume aqui. Por exemplo, você vai no cinema hoje, para você pegar sua pipoca, para você pegar seu refrigerante, você tem que comprar de quem? Apenas daquela companhia do cinema. Isso se caracteriza uma venda casada. Você vai pegar um empréstimo, naquele momento que você pede um empréstimo, o gerente fala para você, mas é necessário que você adquira aqui um seguro. E esse seguro é uma venda casada, porque o seu interesse principal que é o empréstimo. Nesse caso, não tem uma venda casada, porque era facultativo eu ir lá e adquirir o relógio. Isso que eu ia colocar, porque Exato. assim, você podia comprar os 5 pacotes de biscoito,
Perfeito. E você poderia não querer o relógio. O problema é que eu acho que ele está colocando invertido, né? Que para você ter o relógio, você teria que comprar os 5 pacotes de biscoito, né? É isso? Essa foi a decisão deles. Eles entenderam que o relógio seria um produto e que você estava adquirindo o produto. Só que, se você levar em consideração o que a empresa Bauducco faz, ela não tem aquele relógio como produto. Aquilo era um brinde, né? Você adquiria porque existia um custo por aquele brinde, mas não se tratava de uma venda casada. Você não tinha a obrigação de adquirir aquele relógio. Você adquiria porque você tinha você era facultativo, a você, você né? adquiria ou não. Né? Então, ao meu ver, não existiu a venda casada. Então, eu coloco isso porque, assim, isso é um dos pontos principais. A Bauducco faz biscoito. Ela não faz relógio, como você colocou. E era característico que era um brinde daquele produto, facultado você adquiri-lo ou não. E uma coisa que eu acho também muito complicada é que existe uma legislação, vamos dizer assim, normas para promoção self-liquidating, que é você emitir um regime especial de nota fiscal, onde você tem que emitir as notas fiscais daqueles R$5 que você está dando. Ou seja, existe uma normativa para isso. Mas o que também que me preocupa um pouco de 2008, nós tínhamos um cenário de comunicação e de consumo. Nós estamos falando de quase 8 anos, né? De 8 anos depois, um novo cenário de comunicação, de consumo, etc. Né? E isso pode agora trazer para várias promoções, porque são várias empresas que se utilizam dessa modalidade, dessa mecânica promocional. Mas nós vamos ainda discutir mais, que você está com toda a sentença aí, nós vamos discutir isso. Mas eu queria pegar agora o lado do publicitário, do profissional de marketing. Olhando para esse tipo de decisão, como que você vê isso, Fábio? É tudo culpa nossa mesmo? Não, é como você colocou, acho que o mercado, e na verdade, essa forma de trabalho caiu na graça das pessoas, do nosso público, né, dos nossos consumidores. E tem uma coisa que eu acho muito perigosa nesse processo, que é uma ingerência, né, no processo da criação. Nós, como publicitário, enfim, os publicitários, o que você faz são as campanhas para gerar o interesse, né, para gerar o interesse do seu consumidor, né, da criança, dos pais, enfim. Você não está obrigando, ninguém estava obrigando a comprar o produto, no caso da Bauducco ou de outro, que seja de outro, da Caixa Econômica, como foi colocado, enfim. A gente, como publicitário, de novo, você cria uma expectativa, você mostra o seu produto, você cria uma forma de mostrar aquele produto, apresentar ao seu consumidor. Quando você começa a trabalhar isso, começa a trabalhar uma linha de ingerência do processo, né, o publicitário acaba ficando muito limitado. Acho que essa é a nossa grande preocupação. Como foi colocado, quando você colocou no início, você tirou os outdoors da cidade, você vai limitando o seu trabalho de publicitário. Sem dúvida. Né? Você vai diminuindo o seu espaço de mostrar o produto do seu cliente. Acho que esse é o grande perigo de trabalhar. Existe uma linha aí de algumas preocupações do politicamente correto, do que mostra, mas acho que a grande preocupação, e como você colocou no início, é importante, é usar o espaço, mexer no nosso mercado publicitário, né, nesse mercado de consumidor, que afeta diretamente o nosso público, as agências, os fornecedores. Né, e tem um dado aí que você colocou importante, que assim, eu não sei aí se na sentença ou como está, quantos publicitários foram consultados. Porque, primeiro, a gente está falando de um valor super baixo de investimento. Né? Estamos falando de um brinde que, obviamente, eram os pais que poderiam ter a faculdade de adquirir ou não. E vai muito, talvez, naquela linha, a criança vai ficar pedindo para o pai. Mas será que a criança não pede um monte de coisa para o pai? Não pede o próprio produto sem querer necessariamente o brinde? E só colocando ainda sobre isso, porque a gente vai discutir depois, nos próximos blocos, as demais leis, as responsabilidades. Mas, por exemplo, ovos de Páscoa. Quantos ovos de Páscoa hoje não estão com brinquedo, fone de ouvido, boneco, né? Então é venda casada também? Você consideraria uma venda casada essa do ovo de Páscoa com o fone de ouvido, por exemplo? Seria a mesma questão aí, um pouquinho até pior, porque ele está embutido dentro do produto. Né? O da Bauducco era diferente. O da Bauducco era um produto à parte, você adquiria se você quisesse. Esse do ovo não, você tem que adquirir, você tem que adquirir. A parte, por exemplo, nós temos filhos. Meu filho chega no mercado, a primeira coisa que ele olha é fala assim, olha, os carrinhos dentro do ovo de Páscoa. É a primeira coisa que ele olha, ele não olha o ovo de Páscoa em si. Isso pode ser considerado uma venda casada. Então, eu acho que isso abre um precedente, e eu falo isso assim, uma coisa que a gente vai discutir no segundo bloco,
que eu acho que a nossa classe, aí é uma falha nossa, né? Os advogados têm OAB, defendem, né? Existe uma coisa que eu acho muito importante, esse corporativismo da profissão. E nós não nos preocupamos em defender a nossa classe. Eu acho que esse é um ponto importante. E a gente acabou deixando tramitar um monte de leis. E só para vocês terem uma ideia, são hoje de mais de 200 leis tramitando no Congresso e na Câmara contra a atividade publicitária. Eu vou falar atividade publicitária, era da comunicação, que fica mais fácil a gente entender a atividade publicitária. O que é um absurdo, gente. Assim, é como, a gente vai deixar isso para o próximo bloco, é como se nós fôssemos culpados de tudo. E não é. A publicidade ela tem o dever de informar, despertar interesse, mostrar os atributos do produto. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Ainda passando aqui para o Fábio, quando você falou de cercear a atividade, né, da criatividade e também da empregabilidade, né? Sim, porque claro. você acaba limitando o investimento, o cliente vai tirar a verba e isso vai acabar delimitando com que menos pessoas trabalhem dentro da agência. Né? Não tenha dúvida. Eu acho que quando caiu na graça do consumidor essa questão do brinde, não deixa de ser uma criatividade do profissional de comunicação, do publicitário, de chamar mais a atenção do seu produto. Né? Independente dessa questão da casada ou não, você está trazendo um novo benefício, está trazendo um novo atrativo. Foi criada essa ideia, né, de você associar. Você vende um lanche, nessas redes aí famosas, o lanche, e tem um brinquedo lá. Você traz que foi criado esse movimento. Quando você começa a limitar esse tipo de coisa, você começa a limitar a sua própria criatividade e o seu próprio produto. Obviamente, como foi colocado, o Bauducco faz a bolacha. Mas claro que criar novos atributos, criar novas ideias, atrelar o seu produto a esse tipo de ação, isso tem muito a ver com a comunicação, com a publicidade. Você começa a limitar isso, você limita, inclusive, a sua equipe profissional, né? Porque daqui a pouco você vai fazer o quê? Qual é o trabalho do publicitário? Criar o quê? Né? Se você fica limitado em criar, realmente começa a pensar, inclusive, qual é o nosso papel enquanto publicitário, enquanto comunicador. Né? E eu vou deixar também para a gente debater no segundo bloco, parece que a gente tem superpoderes, né? Que, ou seja, tudo que a gente faz já vai fazer virar. Não é bem assim. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu tenho que dar uma dica gastronômica para você. É o restaurante Tantra ABC em São Caetano do Sul. Uma experiência gastronômica diferente, muito bacana, incrível, com carnes diferentes, aromas e um local muito bacana para você ir com a sua esposa, com a sua namorada. É bem bacana, vale aí o convite para você conhecer o Tantra ABC em São Caetano do Sul. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente continua debatendo as leis e a publicidade. Cheguei! E aí, Arlindo? Seu irmão, cara, um calor hoje, hein? Aquela cervejinha continua aí? Pô, mas só tem essa? Quem pega o carro do cunhado emprestado, depois tem que aguentar o cunhado. Oi, maninha. Novela? Nem pensar. Tá passando um jogão hoje. Itaú Car com carro reserva. Em caso de batida ou roubo, a Itaú lhe empresta outro. Tem aí um petisquinho? Pra saborear com a cervejinha? Tem? Outra propaganda muito bacana, essa usando o bom humor. Bom, a gente está aqui voltando para o debate, eu só quero lembrar que você também pode participar do nosso debate, muitas perguntas chegando, eu quero agradecer a todo mundo que tem participado fielmente aqui ao nosso programa. E para participar é muito fácil, você pode acessar o site da TV Mais, tvmais.com.br e colocar lá em cima, embaixo do ao vivo tem um espaço com você preencher com o seu e-mail, seu nome e mandar sua opinião ou sua pergunta sobre o tema, ou pela fanpage do ABC da Comunicação no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. Você concorre a um almoço para 2 pessoas na Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo, um jantar para 2 pessoas no Tantra ABC em São Caetano, o kit especial do ABC da Comunicação e esse livro, O Marco Civil da Internet, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping. Eu já estava esquecendo também a 2 doces da Dona Hortê, que está sempre agora com a gente todas as quintas-feiras. Um abraço aí à Andressa, que nos ajuda muito. Senhores, temos muitas perguntas. E vou começar com uma pergunta aqui interessante, que acho que tem diretamente a ver com essa campanha, até para a gente depois mudar os assuntos das leis. A Cíntia de Santo André pergunta, se essa campanha específica foi considerada venda casada, e a venda do McLanche Feliz não é? E no caso do McDonald's também não há um apelo infantil? E aí, doutor Tiago, é venda casada? Pela lógica e a teoria da lei em si, você pode considerar como uma venda casada.
Mas a gente tem que verificar também que você não pode cercear as empresas, né, no contexto de fazer a propaganda. Você tem que ter um bom senso, você tem que ter uma limitação, né? Porque se você levar tudo a ferro e a fogo, ao pé da letra, muitas propagandas vão sair do ar. Não, e tem um detalhe que eu acho que é importante, que é o seguinte: a defesa, vamos dizer assim, da área do McDonald's é, você pode comprar o produto separado, né? É isso, né? Vamos deixar... Ou seja, então, se a Bauducco colocasse o relógio para vender separado, então estaria tudo certo? Na visão dos magistrados aqui do STJ, sim. Né? Estaria liberado porque seria um produto fornecido no mercado e estando à disposição das pessoas. É uma coisa que eu acho importante, que é assim, novamente nós vamos ter que buscar um jeitinho, Sim. né? É assim, vamos chamar de um jeitinho brasileiro. Então assim, agora eu vou ter uma gôndola lá com relógio, com o preço, e aí na promoção está ok, né? E, obviamente, quando você fala do preço do brinde separado, vamos dizer, do consumo, ele é muito mais caro, como é o próprio brinquedo do McDonald's. A gente tem aqui uma outra pergunta importante, que é da Cida Pinheiro, de Santo André, que ela sempre participa com a gente. Ela pergunta assim: em meio a esse cenário político, a essa crise econômica, é possível pensar em crescimento de mercado, evidenciando a ética e respeitando as leis da publicidade? Fabião, dá para a gente trabalhar? Se não pararem e não cortarem tanto, dá, né? Com certeza. Eu acho que a questão da ética, ela independe de que momento do mercado você está vivendo ou não, né? Acho que esse é um grande desafio. E o que a gente está passando hoje na sociedade mostra isso, né? Acho que a ética em qualquer momento. É claro que quando você tem momentos do mercado um pouco mais enfraquecido, você precisa ser criativo, né? Você precisa pensar em novas ideias. De novo, quando você junta os produtos, você oferece um brinde ou algum produto, você está tentando trazer com o seu consumidor se tenha mais interesse pelo seu produto. É como vocês colocaram no início. Você hoje não vai comprar só um ovo de Páscoa, você compra um ovo de Páscoa que vem com um brinde dentro. Então isso é atrativo também. A publicidade trabalha e precisa criar novas ideias. Agora, acho que a questão da ética não é nem questão de negociável. Eu acho que isso a gente trabalha dentro da ética. Sim. E dentro do que é o CONAR. Obviamente agora você tem o Código de Defesa do Consumidor, mas tem um dado ainda importante, que muitas vezes isso é estratégia de marketing, do profissional de marketing, do cliente. Não necessariamente, quando bola um produto, não necessariamente do publicitário. Eu queria, antes de fazer uma pergunta importante também que acabou de chegar aqui, o doutor Tiago comentou com a gente que a Alana, né, ajudou dentro desse processo, o Instituto. Queria que o senhor comentasse sobre isso e como que seria importante talvez uma associação da nossa classe poder ter sido consultada. Uhum. Vamos lá. Nesse processo específico da Bauducco, quem promoveu a ação foi o Ministério Público, os promotores de justiça do caso do consumidor. Eles entraram com essa ação civil pública pleiteando que fosse retirado essa propaganda do ar, mas eles tiveram também o auxílio do Instituto Alana, que é um instituto que visa promover a interatividade das crianças, a segurança, a saúde e tudo mais. Coincidentemente, está falando com o Bonetti, não teve nenhum órgão nem de representatividade da classe dos publicitários que ingressasse nesse processo para poder auxiliar a Bauducco e defender a Bauducco, né? Que seria de super importância, porque você fundamentaria, né, mostraria como foi, né, criado aquela propaganda para mostrar que não teve nenhum vínculo para trazer nenhum prejuízo para qualquer criança que fosse, e assim já teria um amparo. É um amparo de um órgão que tem conhecimento na legislação e sabe dos entendimentos da questão publicitária e auxiliaria, né, a Bauducco nesse caso. O Instituto Alana auxiliou. A gente está falando muito da promoção self-liquidate, da promoção com venda casada, mas a gente também vai entrar em outras esferas de outras leis. Mas aqui a gente tem uma pergunta, infelizmente não se identificou aqui com o nome, mas é um telespectador nosso, ele coloca assim: acredito que seja muito delicado o assunto de hoje, sem dúvida é. Ele coloca: tem uma rede de postos de gasolina que dá uma mochila da Ferrari mediante uma quantidade de litros no abastecimento. Quando se tem um filho, por exemplo, ele vê a mochila e quer a mochila. Acredito que seja uma venda casada, uma vez que eu não consigo comprar somente a mochila. Gostaria de saber a opinião da banca sobre este caso. É venda casada aí, doutor Tiago? Não, nesse caso a gente não considera venda casada porque é um brinde fornecido, né? Para ter aquele fornecimento, você precisa consumir aquela quantidade específica do produto, né? Nesse caso, eu não considero, né, uma venda casada. O Rodrigo Messias, da ATA, grande parceiro nosso, ele também pergunta assim, aí vamos colocar na mesa para a gente debater.
não seria interessante os publicitários, clientes, terem acesso a algum mecanismo onde seria apresentada a mecânica da promoção para alguma entidade reguladora para se antecipar e não correr o risco de tirar uma promoção do ar? Logicamente que seja importante que esse mecanismo seja executado de forma rápida, uma vez que muitas campanhas promocionais normalmente exigem pouco tempo de implementação. Só queria complementar aqui a questão do Rodrigo. Por exemplo, quando a gente fala de um sorteio, nós temos que pedir autorização para a Caixa Econômica Federal, ou se tem uma instituição financeira, para o Ministério da Fazenda, né, para o SEAI. Então, ou seja, e se passa por uma autorização, porque ele está autorizando e chancelando. E existe a legislação da self-liquidating, que é com relação aos impostos, a uma série de coisas. Tirando a Caixa, que regula mais essas coisas que envolvem sorte, o Ministério da Fazenda, seria possível ter um órgão onde viabilizasse isso, além do próprio CONAR e da Lei do Código de Defesa do Consumidor? O senhor acha possível isso? Para ter a instituição de um órgão nesse sentido, precisaria vir, né, fundamentado através de uma lei. Né? E para que exista aí um movimento para a criação de uma lei, precisa de um pontapé inicial. Quem que pode lançar esse pontapé inicial? Né? Uma organização da categoria da classe, né, solicitando, né, que fosse instituído algum órgão nesse sentido para poder fazer essas regulamentações. Bom, só complementando, quem mandou a pergunta para a gente foi o Ícaro Marcato. Obrigado, viu, Ícaro? Em cima do que o Dr. Tiago está falando, a gente teve o ABC Meeting recentemente, o Fábio estava lá, e a gente estava discutindo a criação de uma associação das empresas de comunicação, não apenas das agências. Obviamente que a gente tem que lidar, como a gente falou, com egos, com vontades, com cuidar do negócio, mas é importante, né, Fábio, a gente ter um órgão como esse, não é? Acho que, como o Thiago comentou, se você não tem esse órgão, se você não tem essa associação que starta o processo, que pelo menos provoca esse debate com os publicitários, a gente sempre vai ficar coado, a gente sempre vai ter a decisão final e você vai ter que correr atrás dessa decisão. Eu concordo totalmente com você. Acho que na nossa conversa com os donos das agências, isso foi percebido muito claramente, a força, a necessidade que o grupo tem de ter uma identidade, né, de se colocar nessa questão e até de ser ouvidos, como você colocou bem. De repente, uma questão dessa, a gente foi chamar os publicitários, as pessoas que têm a capacidade de criar, ou quem criou a ideia para pensar nesse sentido. Eu concordo totalmente contigo. Tem essa questão que você falou, Bonetti, que é importante da vaidade, enfim, dessas questões, mas eu acho que como associação, e ainda pensando um pouco até na nossa região do ABC, é fundamental para você ter essa questão. Porque daqui a pouco o governo, enfim, existe uma outra lei, uma nova determinação, e a gente sempre vai ficar correndo atrás, tentando, como foi colocado, pensar em formas de fazer o jeitinho brasileiro, o jeitinho publicitário, para poder se adequar. Mas em nenhum momento foi falado antes com as agências ou com os publicitários para tentar fazer, até construir juntos. Construir, né? junto a legislação, preservando os interesses. Só colocando, a gente falou do ABC Meeting, a gente já vai passar um vídeo do ABC Meeting, o Juarez Crisóstomos, ele coloca assim: a compra é facultativa, porém esse sistema induz a compra, o comprador é induzido. Em tempo, a Bauducco não fabrica relógios, porém condiciona a compra de uma elevada quantidade de pacotes de seus biscoitos para quem deseja o relógio. Juarez, até entendo o que você coloca, mas eu coloco assim: você compra 5 pacotes se você quer. Né? E se você depois tem a faculdade ainda de poder ter o produto ou não. Mas, sem dúvida, é um mecanismo para que te incentive a consumir, mas que você pode ou não acessá-lo. É diferente, por exemplo, do ovo, que você não tem condição de tirar. Então, aqui, a Cinerlândia Rosa também diz que o programa está ótimo, obrigado pela participação. O Leandro dos Santos, eles colocam tantas leis, e onde a lei é para funcionar, não funciona. Eu gosto dos comerciais da Ambev, principalmente os antigos da Tartaruga e do Caranguejo, que agora não pode ter mais. É uma limitação, a gente vai falar sobre isso já já. Então, só para colocar assim, para a gente poder até mudar para as outras leis, eu acho que o importante é a gente entender o papel que os publicitários, a associação pode ter em construção, em conjunto com o CONAR, Código de Defesa do Consumidor, a OAB, o Poder Legislativo, de construir leis que de fato sejam pertinentes e coerentes para todos dentro do mercado. A gente está falando do ABC Meeting, nós vamos ver um VT de como foi esse encontro. Brevemente, uma palavra do Átila, que foi o nosso grande palestrante. Vamos ver.
Foi uma grande alegria estar hoje aqui nesse evento da revista ABC da Comunicação, com as lideranças das agências de propaganda da região. Foi muito bacana porque, como é um momento de transformação e de repensamento de todo o negócio, eu espero ter ajudado e contribuído com alguns insights para que esse modelo possa continuar sendo um modelo vencedor e que dê resultados para os seus clientes. Eu quero agradecer aqui publicamente o Átila pela sua enorme contribuição. E em breve nós vamos ter mais eventos aí do ABC da Comunicação e queremos muito que você participe. Você, inclusive empresário, pode participar. E antes da gente continuar com as perguntas, eu preciso passar aqui as notícias da semana. A Unity Press Comunicação anunciou na última sexta-feira, dia 11, a conquista das demandas de comunicação do grupo Ambipar. A empresa atua exclusivamente no segmento de gestão ambiental. Em parceria com as ONGs e bancos de alimento e Food for People, o Atrium Shopping de Santo André promove uma ação especial para a temporada. Desta vez, a cada R$50 em compras, mais R$15, olha aí a campanha, o consumidor leva um brownie in jar de chocolate. Aí a gente vai discutir já essa campanha. A Rede Mídia TV, principal operadora de TV indoor do Grande ABC, acaba de anunciar um novo integrante na sua programação, a Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo. A parceria promete trazer muitas novidades nos próximos dias. A Abid, localizada em Santo André, é a agência responsável pelo catálogo de Páscoa da Suclass Chocolates. As versões impressas e online já estão disponíveis no portfólio da empresa. E por fim, a Chairô, localizada em Santo André, anunciou na segunda-feira, dia 14, a chegada de Carlos Henrique Turner, que irá compor o time de design da agência. Muitas movimentações aqui no nosso mercado. Falando ainda sobre essa questão, a gente vai depois discutir a questão até da Alana e tudo mais, a gente teve uma lei importante que foi a lei que acabou com a publicidade de tabaco. Né? E era um dos principais anunciantes das grandes agências. E recentemente eu vi uma pesquisa que o consumo de tabaco não diminuiu tanto ou consideravelmente. Né? E, evidentemente, sem a publicidade, isso acabou diminuindo os investimentos de publicidade em mídia e uma série de coisas. E acabaram até se traduzindo para o PDV. A gente vê hoje leis tentando, chamada lei da guloseima, querendo acabar com a lei dos biscoitos, dos chocolates, a lei da publicidade infantil, a proibição de numa campanha de cerveja, você pode mostrar a cerveja, mas você não pode beber a cerveja. Enfim, são diversas leis tentando delinear, vamos dizer assim, ou delimitar o trabalho do publicitário. Eu vou passar uma pergunta para os dois, tanto para o advogado quanto para o publicitário. E eu vou usar um termo que o doutor Tiago aqui colocou anteriormente, que eu gostei bem. Não é uma transferência de responsabilidade? Sim. Nesse caso específico, até nós comentávamos antes, quem que tem o poder de zelar pela criança? Né? Quem que zela pela criança? É o pai, é o responsável, é o tutor dele. Ele tem o poder de chegar e impedir que ele veja, talvez, um comercial, alguma coisa, que não seja conivente com a idade dele. Alguns comerciais, inclusive, têm lá a faixa indicativa, classificação indicativa também. E o pai é quem tem esse poder de zelar pela criança. Não você transferir a responsabilidade, de repente, para uma empresa ou para uma agência, de que aquilo vai fazer mal para a sua criança. Você que está dentro de casa, você tem o condão de chegar e falar assim, está passando alguma coisa que eu não quero que meu filho veja, eu vou lá e eu retiro. Né? Nesse caso, eu transferi a responsabilidade para quem? Para a empresa que fabricou aquilo? Para o publicitário que fez aquela campanha? Isso está incorreto. Eu acho que é uma coisa muito perigosa quando a gente fala dessa transferência, porque parece que o legislador entende que você, consumidor, não tem discernimento daquilo que você assiste. Você não tem a inteligência para entender aquilo que está sendo transmitido para você. E eu acho que isso é um insulto a nós, consumidores, porque nós temos sim a capacidade de entender o que a propaganda, o que a comunicação nos traz. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente continua debatendo este polêmico tema das leis e a publicidade. Os pratos que você prepara com o caldo nobre da galinha azul. Depois, você limpa com Bombril. A embalagem nobre que é amarela.
Aí é um primeiro aí dos primeiros casos de co-branding, né, na propaganda. Bom, a gente volta aqui para debater esse tema e você pode participar do nosso programa. Ainda tem um tempinho para você concorrer aos nossos prêmios, a um almoço na Costelaria Berlim para 2 pessoas em São Bernardo do Campo, ao jantar para 2 pessoas no Tantra ABC em São Caetano, o kit especial do ABC da Comunicação, o livro Marco Civil na Internet, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping, e também um doce oferecido aqui pela Dona Hortê, que é muito bom. E para você participar, você pode mandar sua pergunta pelo site da TV Mais, tvmaisabc.com.br, pela fanpage do ABC da Comunicação ou pelo nosso WhatsApp número 97233-5094. E antes da gente falar sobre esses temas e passar até um vídeo do Altair, o Ícaro está debatendo aqui com a gente no WhatsApp, ele falou, olha, não concordo, na TV pode até ser, mas e as propagandas de rua, vou fechar os olhos? Mas é uma questão mesmo de a gente entender o papel da propaganda, e não que ela vai te incentivar tanto a este consumo. E só um detalhe importante quando a gente está falando disso, o seu Humberto dizia isso, que a gente tem que ter uma educação melhor financeira, uma educação melhor sobre as drogas, sobre a bebida, e aí a propaganda talvez não influenciaria tanto o quanto eles acham que, de fato, ela influencia. A gente, para continuar o debate, tem perguntas chegando, mas o Altair também mandou mais um vídeo para colocar um tema na mesa. Vamos ver. Bem, Monetti, componentes da mesa, gostaria de propor mais um tema para vocês aí, que seria a respeito da publicidade e da legislação publicitária, bem como do momento social que nós vivemos. E essa coisa da ditadura do politicamente correto, que tem afetado muito a publicidade, isso tem de ser levado em conta para os textos publicitários e para o conteúdo das peças publicitárias, e também a respeito de algumas entidades como a Anvisa e como Conanda, que têm feito alguma coisa em relação à legislação publicitária, quando nós sabemos que somente tem competência para falar de publicidade o CONAR, né? Que é o que a legislação prega. O que vocês pensam a respeito disso? Vamos lá, doutor Tiago primeiro. E aí um ponto importante, né? O CONAR, que é um código de autorregulamentação que funciona muito bem. Luciano, existe de fato toda uma regulamentação que precisa ser observada, né? A legislação brasileira é uma legislação muito... Ela visa assegurar muitos direitos, mas no final das contas o tiro acaba sendo pela culatra, porque ela protege demais e no final das contas ela acaba não atingindo o seu objetivo, né? Isso é uma grande dificuldade. Só colocando ainda quando a gente fala da questão do CONAR, o CONAR é um órgão muito sério, composto por um colegiado, né? Isso é importante falar, não é só publicitários, é um colegiado que faz uma análise criteriosa daquela campanha que ofende o Código de Autorregulamentação Publicitária. Fábio, quando a gente fala dessas campanhas, quando a gente fala dessa transferência de culpa e tudo mais, o próprio publicitário ele já sabe quando ele fere o Código Publicitário. Antigamente nós tínhamos campanhas muito mais criativas, funcionavam muito bem, foram retiradas algumas questões, isso não alterou a questão do consumo. Não é um pouco a gente defender um pouco que a gente pode, os publicitários com autorregulamentação participarem melhor até dessa questão de Código de Defesa do Consumidor, da Conanda, da Alana? A gente não teria que participar mais disso? Com certeza. Até como o Altair colocou no vídeo, acho que a sociedade está passando por um momento muito importante até de repensar alguns valores, né? Essa coisa do politicamente correto. E talvez a gente vê algumas propagandas, outro dia eu estava assistindo algumas propagandas que alguns 10, 15 anos atrás a gente passava, que hoje em dia ninguém aceitaria mais, né? Em relação à questão da mulher, né? Sim. Questão até das crianças, do bebê, do fumar, enfim. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que se a gente está passando por um processo da sociedade, isso não é da publicidade, é da sociedade repensar os seus valores, os seus comportamentos, a questão, né, da abertura da mente das pessoas, o publicitário tem que fazer parte desse processo. Então, inclusive, talvez, em alguns casos, a gente tem que rever também a nossa forma da criação, mas, de novo, em conjunto, conversando com os órgãos, tendo espaço, não tomando decisões arbitrárias, onde você tem que parar de fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente tem essa capacidade de novo, juntos, construir esse novo formato e trabalhar com essa
talvez com esse modelo novo, né, que a gente está ouvindo muito hoje, do politicamente correto, né? Mas eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso, porque eu acho que tem coisas um pouco exageradas. E ainda complementando, a campanha do Poupançudos. Mas para um banco é para os pais. Mas o pai não quer o poupançudo, quem quer é a criança, né, doutor? Exatamente. A campanha ela foi dirigida para quem? Né? Teve uma figura ali de um brinquedinho que visava atingir diretamente a criança. Mas qual que era o foco? Será que agrediu? Eu não entendo que tenha agredido, mas pela linha lógica da Bauducco, são páreos ali. Entendeu? Você consumia um produto e trocava por aquele brinde. E um detalhe, né? Um brinde com característica infantil. Sim. Né? Complementando ainda, tem outro assunto polêmico que o Dr. Tiago estava me confidenciando em off antes do programa, que é a questão do superendividamento. Queria que o senhor comentasse sobre isso para que eu e o Fábio pudéssemos debater. Vamos lá. A gente estava falando sobre a transferência de responsabilidade. Né? Existem alguns projetos de lei, como existe também alguns projetos para poder prejudicar aí o mercado publicitário. Existe um projeto de lei que fala sobre o superendividamento. O que é o superendividamento? São aqueles consumidores que não têm ali aquela educação financeira e que às vezes acabam ali prejudicando a sua vida financeira ali e acabam ficando com dividendos. Né? O que prevê esse projeto? Prevê que a responsabilidade por aquele consumidor estar endividado seria das empresas que fornecem créditos para ele. Por exemplo, uma empresa de varejo que te oferece um grande parcelamento e tem uma grande campanha, os maiores anunciantes é uma empresa de varejo, mais ou menos isso. Exatamente. Além dessa empresa de varejo fornecer um parcelamento, ela pode te abrir uma linha de crédito. Em vez das pessoas entenderem que aquilo, em determinado momento, pode ser muito útil, né? Alguns doutrinadores, por exemplo, a Cláudia Henrique Marques, que é uma doutrinadora que é bem afã nesse sentido do superendividamento, ela defende que essas pessoas, né, estão nessa situação por conta desse tipo de publicidade, desse crédito fornecido por esse tipo de empresa. Eu acho isso muito complicado porque quer dizer assim, daqui a pouco a publicidade vai ser culpada por você consumir. Né? E aí eu acho que é um pouco demais. Eu tenho uma dica gastronômica para passar para vocês também, que é a Berlim Costelaria, em São Bernardo do Campo, uma costela incrível. Eu estive almoçando lá essa semana com o Rodrigo, com o Daniel, e como é gostoso, fica aí o convite para você conhecer. E tem promoções aí de preços muito interessantes. A Berlim, que é anunciante aqui da casa, sempre passando aí com o Daniel dicas importantes. Eu faço o convite para que você vá almoçar lá na Costelaria Berlim. Voltando aqui ao debate, uma coisa que me soa um pouco complicada é o seguinte: se nós daqui a pouco vamos ter a delimitação da propaganda de bebidas alcoólicas, de guloseimas, a gente vai poder fazer campanha do quê? De ONG, e eu ia até falar de político, que é um produto que está complicado, mas até as campanhas políticas eleitorais cortaram uma série de coisas, né? A gente vai ter um programa falando sobre marketing político, marketing eleitoral, também cortaram uma série de possibilidades. Vou fazer uma pergunta polêmica. Beiramos a censura? De fato, um pouco. Né? Por que eu digo um pouco? Porque está tendo muita restrição. Né? Existe muita restrição no mercado. Você precisa, por exemplo, até eu fiz um artigo na edição passada da Revista ABC da Comunicação, exatamente falando sobre isso, né? Publicidade e a lei, para que as agências tivessem ali um certo cuidado ao colocar ali aquela propaganda, porque existe o cliente, existe o investimento do cliente, de repente você vê sua propaganda bloqueada ali pelo CONAR, de repente. A gente até tem alguns casos, aí você pega aquela propaganda, claro, Trote Ronaldo, né? Ou então daquela do compadre Washington, que alguns grupos de pessoas se sentiram ofendidos com aquilo lá. Que ofensa aquilo traz para você? Eu me recordo, uns anos atrás, que existia uma propaganda de um carro, que até o link era assim, para quem fez por merecer. Tá, eu, naquele momento, fiquei pensando, por que para quem fez por merecer? Mas aquilo me ofendeu? Não, eu não me senti ofendido. E sabe, um ponto eu acho assim, hoje nós temos diversas mídias, o pessoal está na internet. Esse é o ponto. A internet é o seu poder de escolha do que você assiste. Nós, na TV fechada, são inúmeros canais. E eu tenho para mim o seguinte, posso estar equivocado, mas eu sou um voraz defensor da publicidade, da comunicação bem feita, criativa, inteligente. Se você, por um acaso, não gostou de alguma propaganda que te ofendeu, não compre o produto.
você tem a livre escolha de trocar a marca. Né? Não gostei daquela cerveja porque aquela propaganda foi ofensiva, compre a outra, ou outro sabonete, enfim. Eu acho que essa coisa de tirar tudo do ar é meio como se diz assim, poxa, os consumidores não podem olhar nada porque eles vão ser altamente influenciados e vão fazer exatamente só o que a propaganda pede. Então você imagina, se são tantas montadoras, você vai comprar o carro de todas, porque todas estão fazendo propaganda e vão pedir para você comprar o carro. Eu acho que a gente tem que defender um pouco a nossa área e a própria inteligência do consumidor. Pode, claro, por favor. Completar, apesar da gente imaginar que o papel do publicitário é muito importante, é achar demais também, achar que o publicitário tem a capacidade, né, de uma campanha, por melhor que ela seja, de influenciar a vida das pessoas. Nosso papel principal é oferecer, apresentar o produto, mostrar os atributos do produto. Agora, imaginar que a pessoa vai se endividar, que ela vai tomar cerveja, que ela vai fumar, que ela vai comer muita guloseima em função da publicidade, eu acho que, como você colocou, Bonetti, até duvidar da capacidade e inteligência das pessoas. Acho que esse é um ponto muito importante. Eu estava lembrando aqui, vocês estavam falando das compras casadas, como é que funciona, eu até perguntar, Thiago, como é que funciona, por exemplo, TV a cabo, que você precisa comprar a TV, o telefone, a internet, se você for comprar separado, você não consegue comprar separado, isso também não pode ser considerado uma compra casada? Só quero a internet, só quero o telefone, eles criam um sistema que também meio que força você comprar o pacote todo, né? Ou não? Não, exato. Existia até alguns anos atrás. Hoje, se você ligar numa dessas empresas, ela vai te fornecer só o telefone, ela vai te fornecer só a internet. Só com valores que às vezes não vale a pena. Com valores que não são compatíveis, exatamente para forçar que você venha adquirir o produto inteiro. Né? Nesse ponto, quando ela te força a adquirir todos os produtos, isso é a venda casada. Então, e aí que é um detalhe. Na verdade, está se achando um jeito para se adequar à lei, quando podia ser tudo conversado, muito mais sincero e ser exposto de uma forma mais transparente. Já que a gente está falando tanto, né, de uma ação transparente, eu acho que esse é um momento importante. Antes de a gente chegar ao final aqui, estamos quase chegando ao final do programa, eu preciso passar um recado muito importante para vocês, que é o Trends Day, que vai acontecer no dia 30 de abril, um sábado, na Sisbec, um evento para discutir as tendências na área de comunicação. Tenho certeza que todos estarão aqui, novembro 4. Nós temos já 6 agências madrinhas participantes, a Insânia, a Procriativo, o Grupo LAN, a Incandescente, a Dotcase e a Logic Arts, além da presença de grandes profissionais. Nós acabamos de ter a confirmação que o Fábio Brandão, o VP de criação do Banco de Eventos, vai ser um dos palestrantes, vai nos honrar com todo o seu conhecimento, isso graças à parceria com os criativos. O patrocínio do evento é da Metodista e da Flex Company Treinamentos, além da editora Quarup do ABC no ABC e da Patriani. E, obviamente, o apoio de mídia da Viva Cor Outdoor e da TV Mais ABC, que vai fazer uma cobertura especial do evento. Só para colocar, essa semana eu estive com o Thiago Ferrentini e com o Célio Biló, do jornal Propmark, mostrar aqui para vocês um dos grandes parceiros que a gente tem. Estamos desenhando uma grande parceria com esse veículo, importante para o ABC da comunicação, para a TV+, e o jornal Propmark traz notícias importantes do nosso meio, e aqui na capa de hoje, falando da mídia digital que cresce e de diversos assuntos, um jornal importante semanal aí para você, uma dica para nós publicitários. Estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que vocês deixassem os comentários finais, e eu vou começar com o Thiago. Thiago, qual é o melhor caminho para a gente defender? É via uma associação, levar um projeto de lei, buscar isso com os... Qual é o caminho ideal para a gente tentar defender um pouco mais a nossa classe? Vamos lá, até o Fábio falou uma coisa interessante. O publicitário precisa, de fato, acompanhar algumas coisas, né? O que adianta nós termos uma lei se, às vezes, os próprios favorecidos daquela lei não acompanham e não sabem o que está sendo tratado. Nós até comentamos aqui da Lei Cidade Limpa. Se, de repente, tivesse uma associação que entrasse com uma impugnação, entrasse com uma ação para cancelar essa lei, falar assim, olha, nós tivemos uma baixa no nosso mercado, temos diversas agências, temos diversos veículos, temos tantos funcionários, como que vai fazer com essas pessoas que dependem exclusivamente desse mercado, né? Eu entendo que, dessa forma, com uma união entre os publicitários, juntando forças, é possível, sim, combater alguns abusos, né, da legislação, inclusive, de alguns julgamentos que, às vezes, não correspondem ao que a própria lei diz. Tem julgamentos que não correspondem ao que a lei diz. Isso é muito comum.
mas se todos se unirem através de algum órgão, alguma coisa, e acompanhar tudo o que está se tratando e defender, eu acredito que muita coisa vai mudar. Bom, esse é um caminho importante. Antes de passar para o Fábio, quero passar os ganhadores dos prêmios de hoje. O livro vai para o Fábio Augusto, o almoço na Berlim para o Ícaro Marcato, o jantar no Tantra para a Cíntia de Santo André, o kit do ABC da Comunicação para a Daniele Orlone e o doce da Dona Ortê para a Renata Basso. Para retirar os prêmios, você tem que comparecer de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, na sede do ABC da Comunicação, na Avenida Antártico 229, em São Bernardo do Campo. Só passar por lá e retirar o seu prêmio. Fabião, obrigado por ter vindo mais uma vez. Temos aí um trabalho, né? Acho que o que nós começamos no meeting, nós temos que levar em frente. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que exatamente, como você até comentou agora há pouco, os advogados têm muito forte a OAB, né? Trabalham forte, tem toda uma questão, um amparo, tem toda uma questão, inclusive, muito séria em relação... Inclusive, você, quando uma pessoa comum se sente até lesado pelo advogado, você tem a OAB para tratar isso também. Eu acho que a associação é um caminho, né? Talvez não seja o único, mas é um caminho, principalmente no caso do ABC. A gente se associar, ter um grupo forte e, mais do que isso, ser ouvidos, né? E como a gente colocou, construir juntos. Ninguém está aqui querendo discutir. De novo, a gente passa por um momento de repensar a sociedade na politicamente correto. Mas nós, como publicitários, podemos ser mais ouvidos e construir juntos esse caminho para o futuro, né? Do comportamento, né? Até porque com estudos a gente consegue comprovar ou não tudo isso. A área da publicidade e da comunicação, eu falo isso pelos mestrados, doutorados da Metodista, produz muito estudo e muito conhecimento dentro dessa área. Bom, eu quero agradecer aos nossos telespectadores que colocaram muitas perguntas e muitas mensagens, muito obrigado mesmo, aos nossos parceiros, a Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo, ao restaurante Tantra ABC, a livraria Leitura do Golden Square Shopping, a ABC Com Editora, a R. Rubio Marketing Concept e a Nel Search Inteligência Mercadológica, além da Arebo Comunicação, que nos ajuda aqui a desenvolver as pautas do programa. Na semana que vem a gente volta com um programa especial, será o nosso programa de número 50. Quero muito que você participe, que as agências do ABC, afinal de contas, nós fizemos esse programa para dar visibilidade às agências de comunicação do Grande ABC. Um abraço e até semana que vem.